Então, vamos dar continuidade aqui às doenças relacionadas ao consumo de proteínas. A próxima doença é fenilcetonúria. É uma doença onde a pessoa ela não produz a enzima chamada fenilalanina hidroxilase. Então, a pessoa não consegue metabolizar a fenilalanina, que é um aminoácido essencial, e está presente em vários alimentos que contêm proteína, como carnes, ovos, leite, derivados, assim como queijo, o iogurte, o requeijão e todos os outros alimentos, principalmente as leguminosas também, as oleaginosas. Então, o consumo de proteínas dessa pessoa que tem essa doença tem que ser muito limitado, tem que ser contabilizado. O nutricionista vai fazer o cálculo da dieta de acordo com as necessidades e excluir ou limitar muito a quantidade de alimentos que sejam proteicos. Então, imagina vocês, gente, ficarem sem churrasco, ficarem sem comer aquele bifinho, aquele franguinho à milanesa, ou talvez um omelete, ou talvez uma pizza que tenha queijo, uma lasanha com bastante queijo e presunto também, molho bolonhesa. Então, é uma doença que é muito chata, né? É uma doença que a pessoa tem uma restrição alimentar muito grande. Só que ela deve ser descoberta no início da vida da criança. Por isso que eles fazem já o diagnóstico já pelo teste do pezinho. Então, a partir de uma semana se faz o teste do pezinho e aí eles diagnosticam se essa criança tem fenilcetonúria. E qual que é o grande problema se não for diagnosticado cedo? A criança vai continuar tomando leite materno, e leite materno também contém fenilalanina. E se ela continuar consumindo produtos à base de proteína, alimentos que têm proteína, ela pode desenvolver retardo mental. Então, por isso que é tão importante fazer o teste do pezinho no início da vida da criança, porque aí os alimentos vão ser substituídos. Então, no caso do leite materno, eles substituem o leite materno por um leite em pó, que é que é um leite que contém todos os nutrientes, que é um alimento completo, só que não contém a fenilalanina. Só que outra coisa que também é preocupante, porque a fenilalanina é um aminoácido essencial, então ele precisa consumir a fenilalanina, só que em doses muito pequenas. Então, assim, eu já falei, mas eu não sei se eu já falei, mas eu só conheço duas pessoas aqui em União da Vitória que têm essa doença. E os casos foram descobertos quando eles eram bebezinhos, então hoje em dia eles levam uma vida completamente normal, mas a dieta deles é feita à base de arroz, de batata, de mandioca, sem nenhum tipo de proteína, e aí eles precisam complementar com esse leite para eles não ficarem sem os aminoácidos essenciais também. E uma lata de leite dessa custa em torno de uns R$ 400. Então é necessário é, solicitar ao governo, né, através de uma medida, de uma ação judicial. Então olha só como é uma doença, como, é, como tem essas restrições alimentares, né, tão sérias. Aí a outra doença relacionada ao consumo de proteínas é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, essa é uma alergia, então está relacionada com o sistema imunológico. O corpo vê a proteína do leite de vaca, principalmente a caseína, como se fosse um antígeno, né? E aí ele começa a ter reações, o corpo começa a ter reação como se fosse de alergia. Então, urticária, vermelhidão, coceira, e às vezes pode ser tão sério que a pessoa pode morrer como se fosse uma reação alérgica. Pode dar o fechamento da glote e a pessoa ter que ir para o hospital porque ela não consegue respirar. Então, muitas vezes as mães observam que a partir do momento que elas começam a introduzir o leite de vaca na alimentação, as crianças vão tendo essas reações. Então é algo muito urgente, né? É uma reação muito rápida que a criança tem e que precisa ser levada às pressas para o hospital. Sorte que também existem leites que não têm alergia, que não têm a proteína do leite de vaca, que no caso tem o Aptamil, tem o NAN, tem vários tipos de leite, mas eu trouxe aqui o modelo do Aptamil, que é o Pept, que ele contém é completo também, ele só não contém a caseína, ou então os pais podem substituir o leite pelo leite de soja, ou então leite de aveia,
leite de amêndoas, leite de coco para substituir. A mãe ela pode alimentar normalmente o filho com o leite materno, mas ela, durante é, a dieta dela, não pode ter leite de vaca. Ou qualquer outro tipo de leite de animal, tá? A gente fala a proteína do leite de vaca, mas leite de búfala também vai ter, leite de cabra também vai ter, então é importante que a mãe, nesse momento que ela está amamentando seu filho, se o filho tiver a PLV, ela não consuma nenhum leite nem derivados. Então a mãe tem que se cuidar em relação a queijo, também tem que se cuidar em relação a brigadeiro, pudim, sorvete, tudo que tenha leite. A não ser que ela consuma também alimentos da base de soja. Então é isso, gente. Depois eu vou passar outro vídeo para vocês de funções das proteínas. E vou passar uma atividade, senão a aula vai ficar muito cansativa, tá bom? Beijo!